Olá a todos, somos aluna do curso de Pedagogia da Univesp e vamos apresentar nesse vídeo um resumo do nosso trabalho de conclusão de curso. Meu nome é Thalita, eu sou do Polo de Iacanga e vou começar a contextualizar o nosso trabalho, que tem como tema o material didático para ensino das noções básicas de adição na educação infantil. Nesse trabalho, explanaremos a importância do uso do material didático concreto para o ensino das noções básicas de adição. As atividades que iremos apresentar foram desenvolvidas com uma turma da etapa 2 na educação infantil. Quando trabalhamos a matemática na educação infantil, temos um vasto campo a ser explorado. Não nos limitamos somente na contagem dos números ou a grafia correta dos algarismos, porque frequentemente nos lidamos com colocar ou tirar, as noções de adição e subtração, e involuntariamente as crianças fazem essas associações, contando os brinquedos, os lápis, as canetas que elas têm dentro do estojo. Mas muitas dessas crianças possuem dificuldade na contagem dos números e não conseguem associar o número à quantidade. Elas sabem contar, mas mecanicamente, mas quando elas são desafiadas, elas ficam totalmente perdidas. E por isso, para trabalhar as noções matemáticas, precisamos ser concreto. Tem que ser algo que as crianças entendam a sua importância e a sua utilidade. E quando se trabalha essas tais noções de forma abstrata, a criança pouco se interessa pelo assunto a ser tratado. A ludicidade é muito importante no ensino tanto da matemática como de qualquer outra disciplina, pois a criança se percebe como sujeito das ações que está tomando. Nessa fase de desenvolvimento, a criança ela precisa ter o contato com o produto que ela está estudando, ela precisa manusear para entender a sua real função na aprendizagem. E vale ressaltar que o uso dos objetos manipuláveis para fins didáticos é somente um norte para o aprendizado da criança, ajudando nesse processo do conhecimento. Mas como disse Nara Cato, nenhum material didático, manipulável ou de outra natureza constitui salvação para a melhoria do ensino da matemática. A sua eficácia ou não dependerá da forma como o mesmo for utilizado. Então, nós observamos e conversamos com 5 professoras da etapa 2 da educação infantil, que são alunos na faixa de 5 anos. E nós notamos que essas crianças elas possuem mais facilidade em relacionar os números às quantidades quando se trabalha com algo concreto. Como, por exemplo, o uso do material dourado, que é uma boa alternativa para conceitos matemáticos, porque ele ajuda no desenvolvimento da criança, na sua independência, na confiança em si mesma, na concentração, na coordenação, além de fazer elas compreenderem o sistema de numeração decimal e as noções de adição e subtração. E sendo assim, o nosso trabalho ele se focará na confecção de um material didático, que nós demos o nome de Vamos Somar, que ele trabalhará as noções de adição e a sua aplicação na sala de aula, tendo como premissa a dificuldade de algumas crianças em relacionar número ao seu algarismo e quantidades. O nosso objetivo geral do projeto é, através de pesquisa e da observação em loco, desenvolver um material didático para ser utilizado em sala de aula, com o intuito de promover a compreensão das noções básicas de adição. E assim, nós tivemos como objetivos específicos: conhecer o nosso público-alvo, pesquisar por meio das entrevistas com os professores, levantar hipóteses sobre os métodos que são trabalhados com os alunos, confeccionar esse material didático, aplicar esse material didático em sala de aula e identificar se esse material colaborou com o aprendizado dos alunos. Mas por que desse tema? Porque nós sabemos que as noções matemáticas elas são usadas no nosso cotidiano e para as crianças não é diferente. Muitas vezes, sem perceber, elas conseguem, do modo delas, somar, tirar, elas entendem quando elas possuem muito ou possuem pouco. E sendo assim, no ensino infantil é interessante trabalhar a matemática com materiais manipuláveis. Desse modo, os alunos vão possuir autonomia e compreender com mais facilidade os conceitos que já adquiriram ou não no seu ambiente familiar. E quando se usa o material concreto, consequentemente, outros conceitos também poderão ser trabalhados. Além disso, muitas crianças possuem dificuldade em relacionar o algarismo à quantidade estabelecida, além de não conhecer os números e nem a sua sequência correta.
Com a utilização do material que construímos para aquelas crianças, nós criamos situações, problemas e fazemos com que elas pensem em como resolver tais problemas e desafiamos elas a pensar e a elaborar estratégias para que cheguem a alguma conclusão. Agora falarei um pouco da fundamentação teórica, onde destacamos alguns autores como Fiorentini e Miorin, que nos contam que no século XVI, a aprendizagem matemática ela era considerada passiva, pois somente se memorizava as regras, as formas, os conceitos matemáticos. E nesse modelo educacional, os professores eles desempenhavam um papel de transmissores, de expositores, porque eles transmitiam um conhecimento geométrico já pronto e acabado. Porém, durante o século XVIII, Fiorentini e Miorin eles comentam que surgiu uma nova compreensão da educação, que aparece juntamente com as propostas de Pestalozzi, que almejava um processo instrucional verdadeiramente educativo, que decorresse das atividades dos alunos. E essas atividades, elas deveriam envolver canto, desenho, modelagem, jogos, excursões ao ar livre, manipulação de objetos concretos, nas quais as descrições elas deveriam preceder as definições. E dessa maneira, o conteúdo matemático seria adquirido da experiência direta das operações. Ainda de acordo com Fiorentini e Miorin, Maria Montessori e De Crowley, movidos pelas teorias de Pestalozzi, buscaram desenvolver uma didática distinta e ativa para o ensino-aprendizagem da matemática. Então, no início do século XX, após experimento com as crianças, a médica e educadora italiana Montessori utilizou diversos materiais manipulativos designados para auxiliar o desempenho no ensino-aprendizagem da matemática. E esses materiais, eles possuem um forte apelo à percepção visual. E assim nós percebemos que o ensino da matemática na educação infantil deve priorizar o desenvolvimento do conhecimento das crianças perante situações consideráveis de aprendizagem, sendo que o ensino, por meio de materiais concretos, como os jogos, por exemplo, deve acontecer de forma a auxiliar no ensino do conteúdo proporcionado à aquisição de habilidades e desenvolvimento da criança. Por isso, quando optamos por trabalhar a matemática por meio de jogos, a docente ele deve levar em consideração a importância da definição dos conteúdos e das habilidades presentes nas brincadeiras, assim como também o planejamento da sua ação e o objetivo de que o jogo não se torne apenas o lazer, apenas uma brincadeirinha. E para isso, os docentes eles devem estar preparados para essa forma de ensino, tornando as aulas produtivas com as brincadeiras dirigidas. Olá, meu nome é Graciele Honório dos Reis, estou matriculada na Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. E junto com a minha colega Thalita, estarei explanando também sobre o nosso trabalho de conclusão de curso, com o tema Material Didático para o Ensino das Noções Básicas de Adição na Educação Infantil. Vou estar explanando principalmente sobre a metodologia, as discussões e análises e as considerações finais do trabalho. Bom, primeiramente foi feita uma pesquisa de campo, onde eu, e juntamente com a Thalita, visitamos a escola em questão, uma escola de educação infantil da rede pública aqui do município de Acanga, para poder fazer o projeto. Até então, as aulas estavam sendo remotas e presenciais, com revezamento de turmas. Alguns alunos ficavam na escola uma semana, trocando na outra, e alguns eram praticamente feito remoto, com aulas gravadas, que eram enviadas para os grupos dos professores, juntamente com os pais, para que pudessem fazer as atividades. O que notamos é a dificuldade em levar o ensino para dentro dos lares, principalmente matemática, né? Trabalhar as noções de adição, de mais, de menos, de quantidade, sendo que dentro da sala de aula, isso era muito mais trabalhado com materiais concretos, né? Com brincadeiras, com jogos. Então, com isso, elaboramos esse material, né? Que se chama Vamos Somar, que será para eles conseguirem ter noções de adição na educação infantil. Em entrevista com os docentes, vimos a preocupação
em que muitos não conseguem fazer ou que muitos não fazem por falta de participação da família em muitas atividades. Quando a criança vem para a escola, podemos acompanhar de perto as suas dificuldades e conquistas, auxiliando de perto para que alcance os resultados necessários para o seu aprendizado. Isso é um relato de uma das professoras na qual foi entrevistada, né? Isso é um fato, já que dentro da sala, o professor conhece a criança, vai conversar com a criança, vai saber as suas limitações, o que ela já aprendeu ou não. No ensino remoto, fica muito difícil. A colaboração dos pais, muitas vezes, é de suma importância, com certeza, mas eles também ficam perdidos em como auxiliar os seus filhos em casa. E sendo assim, o material a ser desenvolvido foi confeccionado para servir de alicerce, de ajuda mesmo, para o entendimento das noções de edição na educação infantil. Falo noções porque eles vão adentrar nesse conhecimento, sendo que esse conhecimento vai ser adquirido com mais ênfase no primeiro ano. Bom, antes de começarmos com o nosso material, exploramos outros tipos de mídias, outros tipos de materiais, para chegarmos ao resultado que queríamos. Primeiramente, compartilhamos com a professora, que compartilhou posteriormente com os alunos, com os pais dos alunos, um canal do YouTube chamado Ensine Meu Filho. É um jogo interativo, muito legal, muito bem trabalhado, em que se usavam os números juntamente com os dedos, fazendo as somas nas mãos, né? Então, apareciam as cenas, né? No caso aqui, um exemplo, né, que foi uma captura de tela, apareceu o numeral 1, e aí a criança tinha que levantar o dedinho, mais um dedinho da outra mão, ou na mesma mão, que dariam 2. Então, já teriam conhecimento de como estar fazendo a adição, né? Feito isso, partimos para o material impresso. Tiramos do site Só Escola e disponibilizamos para os professores, né? Começou a trabalhar, pedindo para as crianças façam as somas pedidas, usando as mãozinhas, como aí nos exemplos da folhinha. Então, muitos, na nossa visita, no nosso acompanhamento desse trabalho, nós notávamos que muitos usavam as próprias mãozinhas. Alguns já contavam os dedinhos mesmo do material impresso para fazer a soma. E sempre falavam, aqui tem tanto, é mais, é para juntar. Sempre tinha essa noção de adição, de juntar. Em seguida, usamos também o material dourado, que é disposto na escola, na sala de todos os professores. Pedimos licença a uma das professoras e fizemos uma dinâmica com os alunos. Distribuímos 10 cubinhos para cada aluno que estava na sala naquele momento, no presencial, e começamos na lousa fazer as somas, colocar os números e eles separarem os cubinhos na carteira. Então, fizemos de modo individual, porque no momento, na sala tinham 5 crianças, então deu para trabalhar bem assim, bem trabalhada essa dinâmica com eles, em que eles mesmos também faziam os questionamentos. Muitas vezes perguntávamos para eles que números que eles queriam que nós somássemos, né? Teve um momento que um dos alunos queriam que somássemos 9 mais 3. E foi interessante, porque eles mesmos tiveram a noção que eles não tinham a quantidade de cubinhos. E aí a gente adentrou também nas barrinhas, né? De um modo mais sucinto, né? Já que estamos trabalhando somente as unidades por enquanto com eles. Em seguida, fizemos, eu e a Thalita, um joguinho interativo no PowerPoint. Esse jogo foi muito interessante. Primeiro, começamos com essa situação-problema, onde a Laura tinha 4 balas, ganhou 3 pirulitos. E, consequentemente, as imagens iam aparecendo até darem 7 doces. Pedimos às professoras que pedissem aos pais imagens que as crianças gostassem da internet, né? Ou fotografias de algum brinquedos, para que a gente pudesse inserir também no joguinho. E colocar os nomes deles também no joguinho. Porque assim eles poderiam em casa estar vendo que eles estavam participando desse processo também, né? Seria uma situação-problema com eles, em que eles iam somar o que eles tinham, mais o que eles poderiam estar ganhando. Então, eles gostaram muito. A professora relatou que muitos que não tinham interesse em estar participando fizeram um joguinho,
e mandaram para a professora. Os pais mandaram a devolutiva falando que foi muito interessante. Bom, logo após adentrarmos no assunto a ser trabalhado, apresentamos o material. O material nós utilizamos material reciclado, né? Em relação ao meio ambiente também, que foi discutido. Então, no caso, usamos uma caixa de sapato, rolo do papel higiênico, tampinhas de garrafa PET, cola quente, sulfite, canetinha e papel para encapar. Laminado, dobradura, EVA. E assim ficou o nosso material. O material vamos somar, etiquetamos como o nome de uma calculadora, que no caso nada mais é uma calculadora. Isso é o material fechado. E aberto, ele é assim. Então, já se guardam as tampinhas, as quantidades de tampinhas é referente a cada um, professor acha a quantidade que melhor para a sua sala. A folha de sulfite, fazemos os números, né, para colarmos no negocinho do papel higiênico, né? Assim, cada um poderia estar indo e fazendo a soma. Então, tirávamos as tampinhas de dentro da caixa, pedimos para uma criança vir e perguntávamos quantas tampinhas vamos ter que colocar nesse lado. Ela falava 2 e colocava. E depois, mais quantas tampinhas do outro lado? Mais 3. Lembrando que cada criança que vinha participar tinha a mão higienizada com álcool em gel, né? E o número reduzido, né? 5 a 6 crianças. Então, deu para explanar muito bem essa aula com eles. Ao final, depois de termos trabalhado com cada sala, com cada turma, pensamos também nas crianças que estavam em casa juntamente com aquelas que estavam no presencial. E resolvemos fazer também uma maquininha de calcular individual. Bom, no caso, cada professor com os alunos que estavam no presencial trouxeram material e o professor ficou incumbido de fazer. Os alunos que estavam somente no ensino remoto, cada pai se prontificou a fazer. Fizemos um vídeo mostrando os materiais que seriam usados e o passo a passo para fazer. Muitos fizeram, não foram todos, infelizmente, mas acharam interessantíssimo, mandando vídeos e fotos das crianças fazendo as atividades usando a maquininha de calcular. E mesmo assim, fazendo somas aleatórias também dentro de casa, com outros tipos de situações que aconteciam no cotidiano. Acharam muito interessante o uso da maquininha para as noções de edições dentro de casa também. Bom, depois de todo esse trabalho, analisamos, conversamos, vimos o interesse, a falta de um interesse de alguns, como que é difícil ensinar depois da pandemia. A dificuldade do professor é levar esse conhecimento até esse aluno, de uma maneira que ele possa aprender. Primeiramente, pedir aos pais, incentivar os pais, orientar esses pais. Muitos fazem com muito capricho, com muito gosto, as lições junto com os filhos, deixando autonomia para as crianças fazerem, relatando através de vídeos, de fotos, tirando as dúvidas, perguntando se estão fazendo certo. Já outros não possuem muito interesse, né? E sabemos que a educação infantil é a etapa mais importante, pois é no contato, na socialização, que a criança aprende a se dividir, a conviver com as pessoas. E isso não está sendo possível no momento. Então, a preocupação maior é isso também, a efetiva assimilação da aprendizagem, porque juntamente dentro de uma sala, ele aprende juntamente com a professora, mas também junto com os colegas, junto com os amigos, as mesmas dúvidas, as mesmas vitórias, né? E aí, por isso, esse material, trabalhando de uma forma lúdica e concreta, não tirando a parte pedagógica, ajuda e muito na aprendizagem dessas crianças. E o aproveitamento por parte dos professores desse trabalho, desse material, foi de extrema importância e bem satisfatório. Considerações finais. Vimos que a educação não é só lápis e papel. No tempo que estamos vivendo agora, nessa pandemia, temos que reinventar o papel do professor e até mesmo dos pais, com atividades lúdicas, com atividades que chamem a atenção das crianças e que seja significativo para a sua aprendizagem também. E jogos e brincadeiras devem ser usados nesse momento, com intencionalidade, principalmente, que não seja uma coisa jogada, uma coisa mal feita, mas que seja feito com a intenção, que assim a criança vai ter autonomia para fazer e vai aprender.
O uso do material foi muito interessante. Até mesmo ao fazer as atividades impressas, eles já possuíam autonomia para usarem ou não a calculadora. Outros já contavam os dedinhos, mostrando assim autonomia de escolha do que mais facilitaria seu processo de resolução. Então foi muito interessante observar que muitos usavam a maquininha de calcular individual e outros já tinham mais noção de usar os dedinhos. Ao serem questionados, falavam que era mais fácil contar os dedinhos, né? Era mais prático para eles. Então, a autonomia da criança em decidir o que ela quer usar, como ela quer usar e quando ela vai usar. Muitas vezes, se a soma fosse com números maiores, talvez, ela recorreria à maquininha de calcular. E numa soma simples, eles recorreram aos dedinhos. Bom, e essa foi a nossa experiência com esse material didático Vamos Somar. Foi muito interessante, cada um ficou com o seu, cada pai confeccionou, mandou as fotos para as professoras nos enviaram também, né? A devolutiva falou que foi muito interessante, e com isso contribuímos, então, para o ensino-aprendizagem com material lúdico e concreto.